Olá, eu sou Milho Wonka. Milho que hoje vai falar da polêmica da semana, que foi o que? O conteúdo da televisão sobre Death Note e ainda, como você viu no título, outras coisas nada a ver que já foram consideradas do demônio. Wonka, assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando que outras coisas que você já ouviu falar que era do demônio fora o Milho Wonka. Vamos ao vídeo. Milho Wonka. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube, o Freak TV. Siga também a produção no Instagram, pra não esquecer, já deixa o seu like agora, verifica se você ainda tá inscrito no canal e ative as notificações, ativa o sininho, tá bom? Agora, olha, não sei se você soube, provavelmente você soube sim, porque se falou muito sobre isso nas redes sociais, mas recentemente uma matéria foi publicada num canal de TV, a Record, onde um programa chamado Domingo Espetacular exibiu uma matéria completa sobre os perigos que algumas coisas oferecem às crianças. Em particular, eles focaram aí o Death Note. Aparentemente, o intuito da matéria era mostrar os riscos de conteúdo violento ou sanguinário, sei lá como pode se dizer, sendo exposto para crianças que não têm a faixa etária que aquele conteúdo é direcionado. Aparentemente, pode ser que quem sugeriu a pauta estivesse pensando em algo assim. Isso pensando pelo lado bom, eu quero acreditar que a pessoa que teve a ideia de fazer essa matéria tenha pensado sobre isso. Mas quando você tem contato com a matéria, você entende que esse intuito da matéria acabou sendo distorcido para uma outra coisa. Por quê? Primeiro, vamos explicar assim por cima a matéria para quem não viu, que eu acho difícil. Tem aí no YouTube também, é muito fácil você procurar, é só procurar lá Record Death Note que você vai achar essa matéria completa disponível para você assistir. E entre outras coisas, eles afirmam lá que o Death Note, né, que já foi publicado aí em mangá, anime e também em mangá foi também, eu não lembro, foi, né? Anime e também teve adaptação para Netflix, né, em filme, que aliás é muito ruim. Eu não consegui ver até o final, o filme é muito ruim. Se tem uma coisa que já foi feita ruim em filme, é o Death Note, tirando também aquele filme do Dragon Ball, que é péssimo. Street Fighter, não, tem vários, mas o Death Note tá no top 10 ali de coisas ruins adaptadas pra TV, tá o Death Note, que é muito ruim mesmo. Mas eles pegaram aí esse amontoado de coisas sobre Death Note, alegando que, por ser um conteúdo, segundo eles, muito violento, sanguinário e tal, não direcionado para crianças, estava expondo crianças a um conteúdo que eles não deveriam ter acesso. E isso culminou no quê? Em crianças comprando Death Notes, que você deve saber o que é um Death Note. Isso é um Death Note, é um caderninho com capa preta escrito Death Note. E essas crianças que compraram esse caderninho estariam escrevendo nomes de pessoas que elas queriam que morresse. Por quê? Pra quem não sabe, Death Note foi publicado, se eu não me engano, 2006, 2007, mais ou menos, que foi o auge, assim, do Death Note, talvez, 2007, finalzinho de 2007. Que eu me lembre, mais ou menos, foi nessa época, por aí, 2006, 2007. Nós já estamos em 2021. Já faz quantos anos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 14 anos, pode-se dizer? Ainda não completou 21. Por aí, né? 13 anos. Vamos por 13 anos depois, surgiu a matéria na TV querendo dizer que é algo, um conteúdo criado que, segundo alguns especialistas citam na própria matéria, nem deveria existir, porque está expondo crianças a esse tipo de conteúdo. Só que não é bem assim. O Death Note, qual que é a história geral assim do Death Note, sem detalhar muito? O personagem ele tem contato com um Death Note, que é um caderninho onde ele anota o nome das pessoas e como ele quer que elas morram, pessoas que ele não gosta, criminosos no caso. A história começa com pessoas ruins, né? Ele anota lá o nome de pessoas ruins e como que elas deveriam morrer. E o que ele escreve ali acontece com essas pessoas. Só que com o passar da história, ele começa a direcionar também esse poder que ele tem de escrever no caderninho para pessoas que ele não gosta ou que estejam no caminho dele tentando impedir que ele faça qualquer coisa que ele queira. Isso mostra que a pessoa acaba perdendo o controle do que tá fazendo ali com o Death Note e mostra também de um modo geral, a ideia geral do negócio é mostrar que o Death Note não é a solução para os problemas da vida, né? Para as pessoas que você não gosta, exatamente mostrando que ter aquele poder não é uma solução, ou seja, não é uma coisa boa. Não tá querendo dizer
dizer que, ó, é só assim que resolve. Não, tá querendo dizer que, olha, esse tipo de poder não é bom por causa disso e disso e disso. Olha como pode acabar essa história. Então, de um modo geral, a ideia é mostrar isso. Só que essa matéria, obviamente, distorceu completamente a história, mostrando só o ponto do quê? Da existência do Death Note. Um caderninho onde pessoas poderiam anotar nome de qualquer um e como elas querem que ele morra. Sendo assim, eles começaram também a contar histórias relacionadas supostamente ao Death Note, onde pessoas teriam cometido crimes relacionados ao Death Note. E tem uma das partes mais engraçadas dessa matéria é o que a menina que fala que tem uma amiga que teria um Death Note e estaria escrevendo nomes de coleguinhas nesse Death Note. Quem nunca, não é mesmo? Essa é uma das partes engraçadas da matéria. Tem outras também. Se você ver a matéria, você vai falar, nossa, gente, eu não acredito que estão falando isso. Mas essa é uma das partes mais engraçadas, que, tipo, eles entrevistam não é nem a pessoa. É alguém que conhece uma pessoa que fez isso. Supostamente fez isso, porque a gente nem sabe se é verdade também, né? Isso tá inventando história. E aí, né, esse negócio de que criança não mente, pra mim não cola, não. E ainda mostraram especialistas dizendo que isso poderia causar sérios problemas psicológicos numa criança. Só que, como eu falei no começo desse vídeo, se a ideia era mostrar que criança não pode ter acesso a conteúdo violento, ok, beleza, é uma ideia boa? É. Você tem que mostrar que existe faixa etária de conteúdo pra isso, né? Por exemplo, tem lá, aparece lá, para maiores de 10 anos, não tem filme, classificação etária, série, não tem essas coisas? Para 10 anos, 16 anos, 18 anos, porque aquilo é classificação etária em que aquele conteúdo é adequado para a partir daquela idade. Então, isso meio que já define o que uma criança poderia assistir ou não. Mas fora isso, nós temos o quê? O controle dos pais. Se a criança está tendo acesso a conteúdo violento, talvez essa criança esteja muito livre a esse tipo de conteúdo, onde o ideal seria aí os pais monitorarem o que uma criança está fazendo, né? Eu acho que até a criança ter uma concepção aí do que ela deve ou não deve fazer, isso deveria ser ajudado pelos pais, não é mesmo? Então, se uma criança talvez, se os pais acham que uma criança talvez não deva ter contato com o Death Note, isso deveria ser trabalho dos pais e não falar que o conteúdo não deveria existir, não é mesmo? Mas fora isso, tem também essa questão de que de geração para geração sempre há alguma coisa que é considerado do demônio, que não deveria existir. Sempre tem, toda geração tem algo assim. Eu acho que existe um momento em que falta assunto em algumas redes de TV, jornais, em algum local de notícias. Falta assunto em algum momento que alguém pensa, e se a gente falasse que tal coisa é do demônio? Não é possível. Toda geração tem algo do demônio. Death Note só é o mais recente, mas certeza que vão falar de outra coisa que seja do demônio no futuro. Eu acho que eles encanaram com o Death Note porque o livrinho chama Death Note, né? Aliás, o livrinho não, né? Porque é um caderninho, não tem conteúdo pra criança ter acesso. Então, se ela tem um Death Note e escreve o nome dos coleguinhas, é porque ela realmente quer que algo ruim aconteça com esses coleguinhas, independente se o Death Note existe e não. O problema aí não é o Death Note, o problema é a criança querer desejar o mal para outras crianças. E até teve a história de uma que escreveu o nome da mãe. Aí fica pesada a história, né? Teve lá, eles contam a história de uma criança que tinha o Death Note e colocou o nome da mãe no Olha, eu tô rindo aqui, mas de nervoso. Colocou o nome da mãe no Death Note e a mãe queria que a criança fosse morar com o pai. São pais separados, mas aí talvez o problema seja mais embaixo, não é mesmo? Se a criança tá escrevendo o nome da mãe ali, é porque ela tem um problema com a mãe. Independente se ela tivesse o Death Note ou não, ou que seja a mãe ou coleguinha, tendo o Death Note ou não, essa criança tem um problema com essas pessoas. Se não tiver ali o Death Note pra escrever e tal, não vai sair da cabeça dela que ela quer que aonde ruim aconteça com essas pessoas, não é? Talvez o problema não seja o Death Note. Mas se for uma coisa mais leve, assim, tal, seja só uma forma de canalizar aí, talvez, um problema, um pequeno atrito que ela tenha com essas pessoas, talvez, pode ser uma forma de canalizar também. Se for algo mais pesado, você acha que realmente a criança pode fazer algum mal para essas pessoas, aí o problema é outro, aí já temos um problema psicológico, que o Death Note aí não é a via final desse problema, ele é só o mostrador, né, tá mostrando para você que existe um problema ali, na verdade tá te ajudando a identificar esse problema no seu filho, né? Vamos falar aqui de outras coisas também que foram relacionadas com o demônio ao longo dos anos, ó.
eu achei aqui uma matéria que mostra 10 coisas, ó, o título aqui é 10 coisas ridículas que já foram consideradas do demônio, tá escrito aqui embaixo, ó, 10 coisas ridículas que já foram consideradas do demônio, ó, tá aqui. Que é uma matéria do Yahoo, e aqui fala algumas coisas que realmente eu me lembro que já foram consideradas do demônio, tem algumas outras que eu vou citar também. A primeira que é o boneco do Fofão, já foi considerado do demônio, porque achavam que dentro do Fofão tinha uma adaga. Olha essa história. Dentro do Fofão teria uma adaga que... Ah, gente, não faz sentido nenhum essa história. E o que era essa adaga? Na verdade, era só um negócio pra fixar a cabeça que tinha um formato assim, ó, sabe? Meio fálico. E aí as pessoas associavam aquilo a uma adaga, porque mexia no boneco assim e falavam, nossa, tem uma adaga mesmo lá dentro. Outra coisa, ó. Smurfs. Esse aqui eu nem lembrava disso, mas diz aqui o texto, ó. Os pequenos seres azuis criados pelo ilustrador belga Pierre Culliford já foram acusados de serem emissários do diabo. Nos anos 80, afirmavam categoricamente que os Smurfs eram malignos, e diz a lenda que os bonecos azuis inspirados no cartoon teriam mordido crianças no meio da noite. Olha essa história. Nunca ouvi falar disso, Smurfs mordendo criança, maluco. Próximo, o Walt Disney. Isso aqui eu já ouvi falar. Isso aqui, ó, você entendeu aqui esse desenho? Não, porque diziam que o Walt Disney, na verdade, no nome Walt Disney tem aqui, ó, 666, o número da besta na palavra Walt Disney. Eu tô rindo porque eu não consigo acreditar nessas histórias, mas tinha gente que achava que isso era verdade. Fora que tem a lenda lá, né, do negócio macabro que tinha lá no escritório do Walt Disney, não é? Com o Mickey, tem essas histórias também. Tudo balela. RPG, nossa, isso aqui eu já ouvi tanto falar que RPG era coisa do demônio. RPG, um negócio onde estimula que você aprenda várias coisas, interpretação, se socializar, criatividade. Tem tanta coisa que RPG te inspira pro bem, para as pessoas virem falar que é do demônio. Por quê? Porque tem monstro na história. Só por isso. Próximo. Cruz, essa aqui, símbolo da paz. Essa aqui eu nem lembrava disso, mas o texto aqui diz que durante os anos 60, algumas pessoas achavam que esse símbolo da paz aqui era, na verdade, uma cruz de ponta cabeça. Gente, que loucura. Esse aqui é o Galileu. Aqui ó, o Galileu, que por defender que a Terra não era o centro do universo, foi queimado vivo, porque as pessoas não queriam acreditar que a Terra não era o centro do universo, só podia ser coisa do demônio. Queimaram ele vivo, depois viram, poxa, ele tava certo mesmo. Ou não é que ele tava certo? Coitado, foi queimado à toa. É só isso que o povo podia falar depois. Esse é novidade pra mim, ó. Diz aqui, ó, o telefone antes dos famigerados smartphones já era considerado coisa do capeta. Pastores e clérigos tinham a aversão à invenção de Alexander Graham Bell, e populações rurais temiam que espíritos malignos entrassem em suas casas pelos fios do aparelho. Esse aqui eu não conhecia. Esse não faz nenhum sentido pra mim, que é o futebol. Futebol já foi considerado coisa do demônio? Diz aqui que uma pessoa chamada Evan Fumilayo diz que o futebol promove uma reunião de povos e culturas que não deveriam pertencer à humanidade, já que a Torre de Babel separou línguas e culturas que não mereciam entrar no paraíso. Isso aqui não é discriminação. Isso aqui é uma desculpa pra discriminação. Esse aqui tá faltando a foto, mas diz aqui instrumentos musicais, o que me lembra rock. Rock é do demônio. Não tem como não ser do demônio, né? Para algumas pessoas, rock é do demônio. Garfo é a última coisa que tem aqui, ó. Das coisas mais ridículas que já foram tomadas como símbolo do demônio na cultura ocidental, o garfo é certamente um clássico. Essa espécie de mini tridente provavelmente pertence a mini diabinhos. Foi objeto de aversão na Itália do século XI, época em que provavelmente as colheres devem ter se popularizado. Mas fora isso, eu lembro de algumas outras coisas também. Por exemplo, o He-Man já foi considerado demônio, lembra? Porque tinha o castelo de Grayskull, né? Como tinha a caveira cinza lá, o pessoal falava que era do demônio. Que mais? A Xuxa já foi considerada do demônio, porque ela fazia o símbolozinho assim, ó, que na verdade é Libras, não é? Linguagem de quem é surdo e mudo, não é? Libras, isso, um símbolozinho assim. E as pessoas falavam que era do demônio, não é? As músicas da Xuxa já foi considerada do demônio, Hilari Larie, Xuxuxu, Xaxaxá, eu já ouvi falar que era do demônio também. Qualquer música da Xuxa ao contrário, ou aliás, qualquer música ao contrário já foi considerado demônio, né? Qualquer música a pessoa fala, ixi, ó, isso aí é rodando ao contrário, só pode ser coisa do demônio, por isso fez sucesso. E Yu-Gi-Oh! Lembra do Yu-Gi-Oh! Também, que era o jogo de cartas do demônio, que tinha o dragão branco dos olhos azuis, aí qualquer bicho que pareça um monstro é automaticamente relacionado a demônio. A banda Ruge, lembra do Ruge? Coitado das meninas, podia cantar Sererê, porque era do demônio.
Harry Potter também já chegou a ser proibido, lembra os filmes, os livros? Teve país que tinha proibido Harry Potter, porque fala de bruxo e bruxaria e tal, isso só pode ser coisa do demônio. Pokémon também, Pokémon, apesar, eu acho que foi mais leve a questão do Pokémon, mas no começo lá, Pocket Monsters, né, Pokémon, também chegou a ser considerado coisa do demônio. Tudo isso, esse negócio de falar de Death Note aí, de Yu-Gi-Oh, de Harry Potter, essas coisas, imagina quando a grande mídia resolver direcionar esse assunto para Lucifer. Lembra da série Lucifer? Tem quadrinhos também, né? E vai sair outra série agora, não vai sair o filme, não é isso? Eu sei que vai sair algo mais que tem o Lucifer também. Mas, pra resumir, na série da Netflix, por exemplo, que mudou um pouco o sentido da história toda, é o que? Lucifer é o Lucifer, o diabo que veio pra Terra pra ajudar a polícia a desvendar crimes. Entre outras coisas, tem toda uma história que rola por trás. Aparece Deus, aparece outros demônios, aparece Caim, Abel. Nossa, quando eles descobrirem essa série vai ser um transtorno. Aguarda aí, lá pra 2021, quando for 2030, 2029, por aí pode ser que alguém descubra Lucifer e resolva falar com o mesmo tom que falaram do Death Note nessa matéria. Mas, em resumo, o problema aí não é o conteúdo existir, não importa o tipo de conteúdo, o problema não é o conteúdo existir, existe um conceito de criação desse conteúdo, uma equipe que trabalhou para criar esse conteúdo, um direcionamento para esse conteúdo, uma ideia que esse conteúdo quer passar, e por isso ele recebe também classificação etária. Então, se você talvez acha melhor que uma criança não deve ter acesso àquele tipo de conteúdo, porque isso cabe não só a essa classificação definir, é melhor que você realmente tenha acesso, acompanhe o que seu filho está consumindo, independente se é Death Note ou se é qualquer outra coisa, não é? Porque é óbvio que se tá lá na cara dele, talvez ele não tenha esse conceito de certo ou errado, de eu devo ou não devo assistir isso, vai acabar vendo. Então, eu acho que assim, no cerne da coisa, a ideia inicial talvez era essa, mostrar que é melhor aí tomar conta do que a criança tá assistindo. Mas no fim, fizeram toda uma patifaria, sabe? Fizeram merda, direcionaram mal a matéria, envolveram um monte de coisa nada a ver, só pra fazer, talvez encher linguiça na matéria, sem querer dizer que, pais, olhem o que seus filhos estão fazendo na internet, na TV, seja onde for, qualquer tipo de conteúdo que tenha acesso, cuide sobre o que ele está vendo. Enfim, você imaginar que tanta coisa assim já foi considerado demônio, eu nem falei de Cybercops, aqui lembra Cybercops, policiais do futuro, que tinha um que chamava Lucifer? Pois é, isso também já deu problema. Você imaginar que tanta coisa assim já foi do demônio criativo, já criou tanta coisa da cultura, não é mesmo? Cultura pop. Esse diabo devia ser produtor, não é possível. Não devia estar no inferno, devia estar na terra, em Hollywood, né? O que não era pra ser engraçado. Mas quem manda a vida será uma comédia. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like ou dos vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau.